Olá, obrigado por acompanhar o podcast Você em Evidência e a gente sempre trazendo pessoas aqui maravilhosas para falar sobre esse produto e a gente está lançando a Jornada do Sucesso, então, por favor, não deixe de ir, dia 13 de maio está na tela, das 8 às 17, lá na Rede Connect TV. E aí, se você sonha aparecer na televisão, talvez essa seja a sua oportunidade. Porque se você for selecionado para fazer pergunta para quem estiver sendo entrevistado, você pode aparecer na TV e fazer seu merchandise. O mais interessante é que são 12 palestrantes. Então, você vai ter 12 oportunidades e a gente vai abrir para cada 12 4 perguntas. Pelo amor de Deus, não perca tempo. Se você ainda não adquiriu o ingresso, entre no site aí, Jornada do Sucesso, ou procure, eu vou mandar. É interessante, né? A gente precisa criar um QR Code. A gente vai colocar isso no programa, no final. Hoje, eu não posso deixar de falar da minha amiga, eu sou Ronaldo Damasceno, consultor, gestor, um monte de coisa, tudo isso não importa. O que importa é que eu sou apresentador hoje aqui. E hoje com vocês aqui, a Mariana, da Miralu Eventos, que é a produtora desse evento maravilhoso da Jornada do Sucesso. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes na reta final. Está chegando, dia 13 de maio. Esperamos vocês na Connect TV. Você viu como a minha voz está bonita hoje aqui nesse... A sua voz está linda sempre. Não, mas Ronaldo hoje ela Damasceno. está, como diz o Ricardo, o Riquini, aveludada. Que voz, hein? Que voz. Mas por quê? Porque esse estúdio aqui, ó, MD Digital, é perfeito. Se você quer gravar seu podcast com carinho, com amor, não deixe de vir aqui na Granja Viana, é isso? Na Granja Viana, MD Digital. Os caras é bom. 5 câmeras, tudo Apple. Pode fazer propaganda aqui, diretor? 6K é coisa de cinema. Para vocês terem uma ideia, eu assisti hoje um vídeo que eu criei da Acreditar Gestores na abertura e eu falei, não, isso não foi eu que fiz, é impossível. Mas por quê? Porque o produto é bom. Se você quer essa qualidade, vem para cá, MD Digital, e fale com o João, cara de peão. Eu ia fazer uma pegadinha com ele, não podia deixar de falar. Bom, hoje eu tenho 2 convidadas aqui que vão estar na Jornada do Sucesso. Uma vai fazer a abertura e a outra está ali pelo meio, porque os temas são parecidos, mas não se confunda, são diferentes. Se eu falar que é igual, a Cris Correia me mata. Cris Correia, seja bem-vinda. Vou pela ordem alfabética, né? Muito obrigada, é um prazer muito grande estar participando não somente da Jornada de Sucesso, mas também estar aqui compartilhando todo o conhecimento, todo o aprendizado. Afinal de contas, tudo que a gente aprende, a gente tem que aplicar em nós mesmos e o objetivo é exatamente transferir tudo isso para que outras pessoas também alcancem essa jornada de sucesso. Com certeza, Cris. E eu acho muito bacana quando você fala, e a gente vai... Mais para frente a gente vai falar sobre isso, sobre o brand pessoal, o brand profissional. Mas nesse momento, eu acho legal quando você separa isso. Isso é muito bacana porque a gente não para, que é aquilo de trabalhar a qualidade para uma empresa, que é o sistema, e outra é trabalhar a qualidade pessoal, que é a alta performance. É muito bacana ter isso e a gente saber que a gente faz isso de certa forma. E a outra, a Ju, é Juju, é Juliana Barleta. Olá, pessoal, bom dia. Obrigada pela receptividade, obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui e poder participar desse evento maravilhoso. Sou Juliana Barleta, mais conhecida como @JujuBarleta. Sou empresária e fundadora da Do Marketing. Obrigada, pessoal. E a mulher do rosa, hoje ela está de preto, mas ela adora uma cor rosa e chama atenção, né, João? Faz parte do brand. Olha a nossa arte lá da jornada, tem um pouquinho, né, desse roxo, rosa. Tem. Tá na moda, né? Tem. Acho que tem que combinar com o palestrante, um pouquinho. A Ju, você tem umas qualidades muito bacanas, porque eu escolhi você exatamente porque você fala do planejamento de uma forma muito natural. Você, sem querer, ensina para a gente o passo a passo, mas sem ser professora. É aquela coisa assim na prática. Então, parabéns por você conduzir sempre assim a sua carreira como presidente do grupo, como amiga.
a gente percebe treinando lá, né? Sim, sim. Eu falo que o planejamento, ele tem algumas etapas, mas a gente pode fazer, sim, de forma descomplicada, né? E aí, sempre pensando, né, em como a gente quer e pode alcançar alguns objetivos e, através dele, traçar algumas estratégias. Porque o plano nada mais é do que eu colocar dentro de um calendário, dentro de um sistema, as estratégias, as ações que eu quero fazer durante o ano. E ele pode ser flexível, ele pode ser vivo. Eu falo que o planejamento, ele pode ser, ele não precisa estar escrito em pedra. A gente muda muito, existem muitas interferências e ações que vão acontecendo no meio que a gente pode mudar. Mas ele é a base, ele é o pilar que sustenta, sim, as ações, as direções, tudo que a empresa quer alcançar precisa estar dentro de um planejamento. Eu tinha uma máxima que o professor Carrara me passou na faculdade, e todo mundo, quando ele começava a falar de planejamento, torcia. É impressionante como o assunto assusta. E ele, para desmistificar isso, ele falou assim, ó, você planeja o seu dia inconscientemente todos os dias. Se você vai trabalhar, você lá no consciente você está planejando. Eu vou com que roupa, eu vou... Fazer qual caminho. A nossa vida. Vou ter qual horário de almoço, Não é? quanto tempo. Então, não é tão difícil assim. Basta você querer, não é fato? Sim. A gente normalmente realiza até um diagnóstico. Essa palavra também assusta. Nossa, mas um diagnóstico Já da pensa minha que é médico, empresa. né? Dentista. Eu vou ter que fazer um levantamento do quê, de quais situações, né? Então, eu acho que a premissa do diagnóstico é entender o cenário atual. Né? Então, entender, assim, primeiro, né, aonde a empresa quer chegar, porque às vezes o cliente chega, eu quero vender mais. O outro, não, eu quero ter mais visibilidade. O outro quer os dois ao mesmo tempo. Então, são ações complementares que a gente vai, né, trabalhar para que ele alcance esse objetivo. Então, através desse objetivo, que é vender mais, converter mais, claro que no final todas as empresas querem, e ter mais visibilidade, que o mercado, né, o mundo digital nos permite, então eu vou trabalhar ali os dois, né, de forma paralela para que ele alcance. E aí vou traçar, aí é onde entra a estratégia, porque a estratégia é o que vai compor o planejamento. Então, a partir disso, o que é importante para ele alcançar, para ele converter mais? Então, gerar demanda através de Google, né? Gerar conversão através de uma landing page, fazer um e-book. E a parte de visibilidade, então vou trabalhar rede social. Então, eu sempre falo também, eu gosto de deixar bem claro que não existe uma estratégia que é eficaz, e sim várias que são complementares para, às vezes, alcançar um objetivo. Que legal. Vamos lá, Cris. Vamos complementar, vamos achar um caminho nesse assunto. Vamos achar... Você sabe que estratégia é um caminho, né? Sim, vamos achar um caminho para a pessoa. A pessoa que entra e fala assim, eu vou pegar meu case aqui. A sorte que eu tive ajuda. Quando eu resolvi fazer o livro, eu liguei para a editora falou assim, meu amigo, você tem direito a 2.000 livros. Você quer como receber esses 2.000 livros? Eu falei, manda em casa. Aí ela falou assim, você tem noção do que é 2.000 livros? Não. Ela falou, olha, se eu fosse você, eu achava um lugar para você comportar esses 2.000 livros, porque é bastante livro. Ou você combina com uma transportadora para receber de 100 em 100, porque 100 em 100 você já vai receber 4 caixas. Entrega programada. Falei, o quê? 100 são 4 caixas? Sim. Ali eu comecei a exercitar a cabeça. Olha, nenhuma entregadora vai conseguir te entregar menos que 4 caixas. Então a minha demanda é 4. É impressionante como 2.000 livros ocupa espaço. Ocupa volume. E tem gente que não sabe desses detalhes e fala assim, eu quero crescer 100%, mas está reclamando da produção dele hoje. Eu não consigo, eu não dou conta, mas eu quero crescer 100%. É possível? Olha, tudo é possível a partir do momento que você está disposto a pagar o preço
para alcançar aquele objetivo. Uhum. O único que pode impossibilitar as coisas de acontecerem, em primeiro lugar, é você mesmo. Porque se você acreditar na visão, naquilo que você pode conquistar e realizar, você vai realmente chegar nesse lugar. Então, hoje em dia, a gente vê muito movimento sobre o que até a Juliana falou. Essa questão das pessoas procuram muito essa questão de visibilidade. E a gente sabe, eu acredito até, como nós estávamos comentando aqui nos bastidores, muitos pensam que a visibilidade, ela resolve todos os problemas. Mas o ponto não está só na visibilidade. Porque você ser visto não significa que você vai ser compreendido, que você vai ser comprado, que as pessoas vão acreditar naquilo que você está falando. Então, existe todo um contexto dentro do branding para que você possa transmitir para o teu cliente, para o teu público-alvo, aquilo que realmente você deseja comunicar, fazendo um alinhamento com aquilo que ele deseja. Então, o brand, ele se resume... eu gosto de sempre falar, o brand, ele se resume em um ponto, percepção. Então, a forma como eu estou falando pode não trazer clareza para o meu cliente naquilo que eu quero, que ele entenda que eu quero. Então, a maior dor hoje de todos os clientes que está nas redes sociais, ou do empresário, ou do empreendedor mesmo, ou do profissional liberal, como consultor, como consultora de imagem, enfim, como palestrante, a maior dor é exatamente as pessoas conseguirem enxergar em você aquilo que você está comunicando. E aí, dentro do brand, tem 3 pontos que são interessantes, que é essa questão da imagem percebida e a imagem projetada. Então, o primeiro trabalho que a gente tem que fazer dentro do personal branding é esse alinhamento de percepções. Uhum. Como eu falei, tudo se resume em percepção. Né? E a estratégia ela é extremamente importante, mas depois que você fez a estratégia não está funcionando como você desejaria, o erro muitas vezes não está na estratégia, mas está em você. Uhum. E aí foi exatamente por isso que Tom Peters, em 1998, ele teve um clique e falou assim, do mesmo jeito que as empresas e as marcas elas precisam se posicionar e ter clareza para o mercado, para que haja essa diferenciação de produtos, vai ser necessário que aconteça isso com os profissionais. E aí ele fez um artigo, que o nome do artigo, o famoso artigo, é A Marca Chamada Você. Legal. Teria alguma pessoa, assim, que vem à memória, brasileira, que usou bem dessa ferramenta do brand para poder se posicionar, para a gente poder fazer uma correlação assim, tornar mais tangível? Olha, na verdade, como você mesmo falou, essa questão... A Juliana estava falando, de novo, Juliana, estava falando sobre... A Juju é terrível, eu falo para você, ela fala do planejamento de um jeito que aí você... Então, assim, ela estava falando sobre essa questão do planejamento, né? Então, assim, planejamento, aí você comentou, a gente nem imagina que a gente planeja tudo, só que de uma maneira inconsciente. Então, o branding também, inconscientemente, você está atuando. Por que você está atuando, você está fazendo o seu branding sem você perceber? Porque quando você entende branding, você entende, puxa vida, é verdade. Então, o que é o branding? Branding é a marca que eu estou deixando. Aí as pessoas sempre associam a marca a isso aqui. Uhum. Mas não é isso. Marca, na verdade, agora eu vou trazer de uma forma mais simples, são os sinais que eu estou deixando. Uhum. Então, eu posso trazer aqui 2 pessoas que eu admiro muito, que você entende... como o olhar do brand. Por exemplo, Gisele Bündchen. Eu concordo. Né? E um outro cara que eu acho fenomenal, que foi até o que eu usei na minha formação, né? O meu case, o Cristiano Ronaldo. Demais, né? Para mim, aquele cara não tem igual. Mas quando você vai olhar aquilo que ele comunica, é tudo aquilo que ele é. Então, e a Gisele Bündchen também. Tem um vídeo que, inclusive, até eu trago em algumas palestras, que mostra o porquê, que é o que todo mundo quer saber, por que a Gisele chegou onde chegou. Uhum. E quando você olha para o Cristiano Ronaldo, você entende por que ele chegou onde ele chegou. Uhum. Né? Porque tem fotos dele feinho, tem foto da Gisele feinha, também como todo mundo. Só que as pessoas esquecem que tudo tem um começo. Sim. E que nada é meteórico. Tem um processo, e um processo de evolução do próprio profissional. De alinhamento, de ajustes, entendeu? De alinhamento, de ajustes. Às vezes, você está exigindo que uma agência, ela faça uma determinada estratégia porque você acredita que é aquilo, só que não é.
né? Então, e aí é muito difícil quando chega a esse ponto. Por exemplo, a Ju deve saber muito mais do que eu, porque trabalha com marketing, né? Mas, porque também tem a questão de como eu me vejo, de como o outro me vê, né? Então, quer dizer, eu imaginei meu produto, aí eu falo, como você é em evidência. Né? Nas nossas primeiras reuniões era assim, não era? Tipo, eu imaginei que ia ter que ser azul, que ia ter que ser não sei que jeito. E para mudar. Da mesma forma que quando a gente trabalha o diagnóstico no marketing, no planejamento, eu entro um pouquinho em branding. Não é a minha especialidade, mas eu tenho que olhar para a marca, para a essência dela. Exatamente. Porque dentro disso, antes de eu planejar, tanto que no diagnóstico que a gente apresenta, eu apresento no final. Porque antes, o que eu passo? Eu passo pelos atributos, pelos valores, pelo propósito, por missão, visão. Então, tudo isso eu preciso ter como base para, sim, eu estar pronta para fazer o planejamento. Porque, muitas vezes, é o que a gente também estava falando nos bastidores, né? Às vezes, o cliente, ele chega de uma maneira que ele quer vender. Mas, espera aí, deixa eu olhar para dentro de casa. Porque se eu colocar o cliente na porta e da porta para dentro, o que vai acontecer? Eu preciso saber o que está acontecendo da porta para dentro. E isso é branding. Então, quando a gente fala de branding de marca, é bem isso, assim, é o que a marca né, além do que ela vende. E o que ela tá comunicando. Sabe qual é outro ponto também que, não sei se vocês já ouviram, mas eu enxergo esses bastidores. Hoje em dia, as pessoas, os profissionais, os colaboradores, eles também, eles estão tendo a necessidade de conhecerem sobre marca pessoal. Porque, como a Juliana falou, ela faz toda aquela estratégia, ela tem que olhar para dentro da empresa. E aí, existe um outro olhar, por exemplo. E os colaboradores? Não, tem tudo a ver. O que você está falando é bacana. Eu passei por isso e é por isso que eu coloquei vocês duas em pauta. E hoje aqui tem a Mari, que me ajudou muito nisso, porque eu acho que quando uma pessoa planeja um evento, vou pegar o caso da Mari, ela planeja um evento, ela quer realizar o sonho de uma pessoa. Só que às vezes o sonho dessa pessoa, ela não conta com alguns detalhes. E ela, como organizadora, tem que pensar nesses detalhes. De repente ela fala assim, eu quero casar de branco, mas eu quero todo mundo de preto. Vai ficar estranho, não vai? Não, mas isso é super sério. As pessoas pensam que é brincadeira, então, mas não é assim. E ao todo, porque a gente comentou muito isso, e eu também fiz o diagnóstico com a Ju, da Miralua, né? A Ju fez para mim. É incrível como a gente, às vezes, esquece que dentro de uma empresa, tá a pessoa lá atrás, né? Tem que vir antes. Então, ela falava para mim, Má, vamos ver quem é você. E aí, você vai colocar isso dentro da Miralua. A Miralua vai ser seu reflexo, né? Exatamente. Tem que ser a sua cara, tem que ser a Mariana, né? Sim. E por que foi necessário para mim? Bom, primeiro era uma pessoa que era consultor. Eu vou pegar do consultor para não lembrar muito lá atrás, né? Mas antes de ser consultor, eu era músico, fui de tudo. Então, é lógico, se você pegasse a minha época do Orkut... Você estava na banda. Você ia encontrar fotos de um Ronaldo Roqueiro. Nada a ver como consultor, que não casava. E aí, para deslanchar como consultor, eu tinha que matar um. Meu Deus. Porque o Ronaldo do LinkedIn não podia ser o Ronaldo do Orkut. Gente. E o Ronaldo do Orkut não podia ser também o do Instagram. Que o do Instagram não pode ser igual ao do LinkedIn. Aquilo começou a me dar nó. Então, eu vendo vocês falarem assim... Na verdade, é um só, né? Na verdade, é um só. E tem dois termos muito usados aí no mundo corporativo, né? Que é o B2B, que é business to business, né? Business, empresas fazendo negócio com empresas. O B2C, que é business to customer, que é empresas fazendo negócio com o cliente final. E aí, por conta do branding, do personal branding, muito se fala no A2A, que é human to human. Por quê? Por trás de todos os negócios existem pessoas.
Então, não tem como a gente trabalhar dessa maneira, né? Ser rotulada como uma empresa que... Acho que aqui todo mundo vende serviço, né? Que não é um produto, mas que a gente faz negócios com pessoas, assim. Então, não tem, assim... O meu negócio, eu falo, não é B2B. O meu negócio é marketing para gerar transformação, para trazer mais visibilidade, para trazer mais negócios, e, enfim. Então, não tem mais essa, né? Até por conta disso mesmo, porque por trás, né, de um grande negócio existem pessoas ali. Exato. Olha, dentro da minha experiência, eu sempre fui muito curiosa e eu sempre tive o olhar para o outro. Isso já é uma característica minha. E eu sou administradora, vim de indústria também. E aí, depois, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu entrei na consultoria de imagem, porque eu sempre tinha um olhar para fora. E aí, a minha carreira de consultoria de imagem, facilmente ela deslanchou. Porque eu já tenho uma imagem que as pessoas já associam, então, assim, ela já é desejada, por exemplo, tá? Só para ficar mais claro. Mas acontece que o que eu queria, e aí eu vou chegar num ponto que é interessante, o que eu queria, na verdade, era ajudar as pessoas para que elas identificassem o problema delas. Consultoria, certo? Que é o diagnóstico. E aí eu deixei a consultoria de imagem, porque eu falei, gente, eu não quero isso. As pessoas querem mudar a imagem dela por fora, enquanto que elas estão com outros problemas. E olha só, é uma caminhada, uma jornada. E aí foi quando eu conheci o marketing pessoal. Eu falei, ótimo, marketing pessoal, porque agora eu vou olhar para fora, eu vou levar o meu cliente para olhar para fora, né? E aí eu transitei da consultoria de imagem para o marketing pessoal. Lembrando que eu sempre gostei do pessoal. E aí, eu encontrei outra dificuldade dentro daquilo que eu queria entregar. As pessoas não sabiam quem era ela. Né? Então, assim, como que eu vou fazer um planejamento estratégico de uma pessoa se eu pergunto para ela, quem é você? O que você quer comunicar? Onde você quer chegar? Porque, como a Ju falou, antes dela fazer o planejamento, ela vai olhar para dentro da empresa. Eu vou olhar para dentro da pessoa. Que bacana. E aí, o que acontecia? Eu tive a necessidade de fazer uma formação em coach. Porque, com coach, eu adquiri as ferramentas que eu precisava para que eu pudesse ajudar esse profissional. Ponto importante. Tudo que eu faço tem que ser para o outro, não para mim. Faz sentido o que eu estou falando? Super. Então, para resumir, eu cheguei à conclusão, tá? Que as pessoas confundem muito essa questão de missão e propósito. Porque o propósito, na verdade, o propósito é para o outro e as pessoas acham que é o meu propósito. Exato. E aí, só que eu sempre falo nas consultorias que o propósito é para o outro, mas a missão é sua. E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente quebra. Por que nós estamos rindo aqui? Vocês devem ter falado sobre isso. Não, quando eu comecei a ter as ideias, era eu o modelo. Ó, tá vendo? Porque, Por na isso verdade... que eu cheguei nesse ponto, porque vocês estavam falando sobre isso. Porque, na verdade, assim, como vocês, o planejamento de eventos começa como? Sentando e falando, tá, qual que é o seu objetivo? Não, mas Quem tá você certo. quer Não, mas não tá errado. atingir, né? Quem que é a sua persona? E aí eu comecei a falar com ele, e ele era ele, né? Total. Aí eu pegava e falava assim... Eu sou eu. Eu vou ter que seguir o meu modelo, eu não vou esquecer. Eu vou falar tudo que eu errei. E tudo que... Nas entrevistas que eu fiz na Acreditar, obrigado, Gil, obrigado, Mário, obrigado, Cris, que foram entrevistadas lá. Durante essas entrevistas, sempre foram reveladas coisas para mim que eu falava assim, nossa, nunca pensei nisso. Não tinha pensado sobre isso. Nunca pensei nisso. E aí, depois, o pessoal pensa que termina a gravação, acabou. Não, ali nasce. Porque as pessoas que te conhecem começam a fazer perguntas. Por que você não perguntou isso? Por que não fez aquilo? Blá, blá. E você fica, é verdade, perdi essa oportunidade. E aí aparece 1001 perguntas. E muitas das perguntas eu quis responder nesse projeto Você em Evidência. A jornada, sabe? Por isso que eu entendo como jornada. Eu acho que é errado uma pessoa que teve um passado querer passar a borracha naquele passado e começar uma vida nova. Não pode.
Faz parte, né? Não do que pode. você... Mas É a sua história, é a sua jornada. Apenas você tem que ressignificar. E partir, né, dali. Entendeu? Esse é o ponto. Como que eu vou ignorar que eu nasci em Mococa, que eu fui um Imagina. cantor, que eu fui... fez parte da minha história. Então, é lógico, talvez o meu ciclo social mudou, meu ciclo de relacionamentos Isso mudou. mostra a sua evolução. Mas eu continuo, a minha família continua sendo aquela que eu nasci em Mococa. Então, quando eu for para lá, eu tenho que ser o Ronaldo que era de lá, você entendeu? E se você realmente... É que nem andar de bicicleta. Se você mantém aquilo, se você mantém a sua essência, você consegue. Agora, se você tenta matar isso, você fica o quê? Arrogante, você fica metido, você fica... Ronaldo, e não evolui. Não evolui. A pessoa não evolui. Ronaldo, você tocou num ponto que é muito importante. As pessoas esquecem que o que, na verdade, nos diferencia é a nossa história. Uhum. Então, o que eu contei aqui, nós temos 4 pessoas. Mesmo que você fosse um consultor de imagem, que você tivesse sido uma consultora de imagem, você ia ter um outro olhar diferente do meu. Claro. Por exemplo, eu tenho uma cliente que eu conheci ela, nós fizemos consultoria de imagem juntas, depois partimos para o marketing pessoal, mas ela sempre amou a consultoria. Depois, quando eu fiz a formação em personal branding, ela se tornou minha cliente. Então, as pessoas vão seguindo rumos diferentes, experiências diferentes. E aí é onde está a riqueza da marca pessoal, de quem eu sou. E, às vezes, as pessoas querem procurar tantas coisas externas, onde, na verdade, o diferencial, o valor está em você. Do mesmo jeito que o valor dessa marca aqui está na qualidade que ela diz que tem e que ela diz que vai entregar. Então, quando ela diz que ela tem uma água, vamos lá, 80% saudável, pura, limpa, de impurezas, o que você espera dessa água? Que ela seja tudo isso que ela está dizendo. Uhum. Então, o grande X da questão é promessa e entrega. Sim. Que é outra coisa, que é por isso que eu tenho certeza que a Mari Hill e eu também, é que eu bato muito no propósito. Aí eu pego e falo, o pessoal confunde propósito com missão. Porque a empresa pode ter uma missão, mas o propósito é pessoal. É da pessoa. É da pessoa. Porque se eu tenho um propósito, eu consigo derivar uma missão para uma empresa, um objetivo para um produto. Mas se eu não tenho propósito, aí vira Alice no País das Maravilhas. E é engraçado também, né? Quando a gente descobre o nosso propósito, porque por mais que a gente tenha vocação, a gente tenha talento, eu sempre quis ser executiva de marketing, né? Alcançar a alta diretoria, mas trabalhando dentro de uma empresa, né? Eu nunca pensei em empreender. Né? E quando eu tive essa oportunidade, né, de ir para o mercado ali e empreender, foi ali que eu descobri, porque eu sempre tive em mim essa coisa de servir, de ajudar, de olhar para o outro dentro da empresa, né? Então, eu era comunicação e marketing, mas eu era meio RH, as pessoas vinham falar comigo, Ju, vem cá, né? Então, eu sempre tive isso em mim. Então, quando eu saí, né, do CLT, digamos assim, isso floresceu ainda mais, porque agora eu não ajudo uma empresa, eu ajudo várias pessoas. E isso, para mim, assim, eu falo, para mim, o meu trabalho é... Além de ajudar todo mundo, viu? Quem não segue, porque lá tem um monte de conteúdo maravilhoso. Sim. E é isso. Grátis. Né? Grátis. E isso é encontrar, né? Por mais que você tenha o propósito dentro da empresa, Sim. depois floresceu ainda mais. Então, por mais que você queira alguma coisa e aí no meio do caminho ali você tem algum percalço, você recalcula a rota, vai, porque se você tem isso em você, não para. Né? Eu sempre falo de estar em movimento. Né? E outra confusão que o pessoal faz, e é marcante para mim, né? Faz muito sentido o que eu vou falar aqui, para mim, pelo menos. A pessoa fala assim, mas ele não é mais consultor, ele é apresentador de TV. Porra, que merda. Não estou comunicando certo. Eu não sou apresentador, gente. Eu me tornei apresentador durante a pandemia, sim, porque eu queria continuar levando a mensagem que o consultor não poderia fazer. Mas se eu me dei bem como artista, como apresentador, obrigado, eu agradeço. Se eu convenci você que eu sou apresentador, eu fiz a coisa certa. Mas lá no fundo, a qualidade está dentro de mim. Tá então, mas eu já vou falar até aqui, porque eu já falei 1000 vezes. Eu falei que o microfone
e a qualidade estão em você, meu amigo. E você é um baita de um profissional de qualidade. Onde você vai, você E mostra isso. comunicador, né? Super comunicador. Orador. Então, isso acho que é algo que precisa... Tá nele. E você tem que tomar explorar. isso como um diferencial seu, vendo dentro do contexto da sua marca pessoal, e também como um valor. Porque o que é mais difícil é o que você tem. E isso é que é interessante, a gente olhar o que os outros já enxergam na gente. Lembra que eu falei da imagem, projetar de imagem percebida? Então, isso você já tem de graça, porque você já faz naturalmente. Então, todo o trabalho que nós fazemos do brand, do marketing, é exatamente fazer isso. Entendeu? E essa é a maior dificuldade. E até falando do diagnóstico, né? Eu sempre vou retomar isso, né? Que é importante, né? Quando eu pergunto, né, para o cliente, né? Quais são os diferenciais? E às vezes trava. E às vezes não vem, né? É verdade, né? Quando eu fiz com a Mari, eu falei, não, imagina, você tem muitas qualidades, gente, muitos sei. diferenciais. E aí você começa a contar a história e trazer à tona, né? Então, qual foi, né, o evento que você fez muito mais do que te pediram? Né? Qual foi o evento que você fez uma entrega, assim, excepcional e o que aconteceu ali? Pronto, aí você já começa a extrair ali os diferenciais. Porque é difícil quando a gente vai falar da gente, né? Você mesmo falou, quem sou eu? É difícil. É muito difícil falar da Porque gente. a gente não consegue externalizar. E isso, naturalmente, o Ronaldo tem. E muita gente não. Então, escreve ali, valor diferencial para o teu negócio. Não adianta você tirar. Porque quando você tira isso, você se descaracteriza e aí você entra num outro ponto que é perigoso, que é você sair da sua essência e você não aguenta levar por muito tempo. Sim. Outra pergunta que sempre faziam, né? Você cobra para a pessoa dar entrevista? Vocês três já foram entrevistados, eu cobrei alguma coisa? Não. Nada. Nunca cobrei. Mas por que eu não cobro? Exatamente para não fazer disso um comércio. Eu acho que o legal quando a gente faz esse tipo de coisa é porque a gente consegue... Eu quero revelar a qualidade que existe no seu trabalho para o público que está assistindo e não a minha qualidade. Ajudar. Entendeu? E aí vai servir de inspiração. O que eu quero levar? Essa mensagem. Qualidade. É. A boca do homem é só qualidade. Mas eu vou só respira a qualidade. eu vou só corrigir algo que eu acho que vai te ajudar muito na tua comunicação para você falar qualidade, porque a gente é cheia de caixinha, né? Então, quando você fala, eu quero levar qualidade para o meu cliente, é melhor você falar, eu quero levar informação de qualidade para você que tem as mesmas curiosidades que eu. Aí o cliente já fica assim, nossa, é verdade, porque se você falar qualidade, qualidade de quê? De produto? Porque eu imagino a qualidade de produto, entendeu? Então, Processo, entra vários quesitos, né? É que foi assim, até então, ninguém tinha escrito algo da qualidade voltada para a pessoa. Todo mundo sempre escreveu a qualidade voltada para o sistema. para a empresa. Para a empresa. E aí, o meu primeiro livro foi A Qualidade Fazendo Parte de Você. É lógico que aí alguns reclamaram, né? Claro, paradigma, faz parte. Mas por quê? É fácil. Um alfaiate, quando ele está costurando, ele é só ele. É só ele, mais nada. Se ele não fizer um bom trabalho, se ele não for uma pessoa fiel aos princípios da qualidade, se ele não for uma pessoa fiel em satisfazer o cliente, ele não vai ter carteira. Aí a visão de propósito, né? Que às vezes está intrínseco nas pessoas. Eu vejo muito isso, o exemplo de um pedreiro, né? Não existe outro nome. A gente tem até que ter cuidado para falar os nomes, né? Mas o pedreiro continua sendo pedreiro, né? Que seja, mas esse mestre de obra, eles gostam... Não, o mestre de obra já é outra coisa. Só para eu dar o exemplo dessa questão de propósito. Uma pessoa, um pedreiro que está ali, né? Por mais simples que ele seja, ele está construindo ali um prédio ou um estádio, seja o que ele estiver fazendo, ele está... aparentemente é um trabalho simples, mas quando constrói tudo... Fica um mega resultado. Então, ele sempre vai ter na consciência de que tipo assim, eu estou construindo o estádio do Morumbi. Uau, estádio... Nossa, eu construí. Então, quando a pessoa tem essa consciência, ela tem um senso de propósito. Então, tudo que ela vai fazer bem feito. Então, na verdade, o que está faltando é esse senso de propósito. Que muitas vezes, de novo eu volto, ele não é só para você. Essa pessoa que está costurando, quem sabe se não é a primeira dama que vai usar. Aí você fala, nossa, eu que fiz aquilo ali. Você imagina
sabe? Então, isso são alegrias que vai muito além do que simplesmente o valor. E as pequenas conquistas, né, Exatamente. ao longo do processo. E muita gente tem medo disso, de viver o processo, essa construção, o tijolinho, um por vez, porque no meio do caminho desiste. Né? Aí se frustra e não quer. Então, primeiro não, primeiro desafio, primeiro imprevisto, né? Ah, caiu o pilar lá, vamos embora. Não é assim. Né? É A verdade. gente Não, e tem outra muito mais coisa. não do que sim. E outra coisa, vamos olhar agora para dentro de empresas. Quando o funcionário está lá, ele pensa que ele está fazendo só para o patrão. Uhum. Muito pelo contrário. Não é? Então, sabe aquela história do vestir a camisa? Até muitos falam assim, vestir a camisa de força. Boa. Mas quando você entende o propósito, que aí está em você. É verdade. Então, é por isso que eu fui estudar cultura. Quando eu entendi essa questão de cultura, fica muito mais fácil para você levar essa qualidade de serviço, de engajamento de pessoas, as pessoas vestirem a camisa. É porque você precisa levar esse senso de propósito para o funcionário. E desenvolver e capacitar, né? Eu falo que quando eu estava, né, no mundo corporativo, eu sempre me colocava à prova de algo que eu queria superar. Então, por exemplo, eu tinha muito medo de falar em público, né? Então, eu me colocava para fazer as apresentações. Então, isso não era uma coisa que a empresa determinava. Era uma coisa que eu colocava para eu fazer, para eu me desafiar e me superar. Foi aí que eu fui atrás de desenvolver, de fazer, né, todo o trabalho também para melhorar as apresentações. Então, isso é algo que tem que estar na pessoa. Né? Então, é bem algo que, ao invés de você esperar alguém pedir, faça por você, né? Faça você mesmo. Ainda hoje em dia, né? As pessoas esperam, né? Preferem culpar o outro. E aí, não tô indo porque o outro não E aquela levou. história, comprar como se tivesse tudo pronto. Eu já fui o contrário, Ju. Eu via a necessidade, eu me escondia. Ninguém acredita que eu sou... que eu não gosto de falar em público. Ah, mas você fala tão bem. Eu falei, por quê? Porque isso é um atributo treinável. Né? Eu, ao contrário, eu o quê? Vai lá, não vou, mas não vou mesmo. Eu já era diferente dela, olha só. Né? Então, as duas estão aqui. As duas estão aqui com experiências diferentes. Né? Então, é esse olhar que a gente precisa ter. Você olhar para você, né? E como a Ju fez, ela realmente assumir esse compromisso. Tipo assim, se eu quero, o que eu preciso fazer? Então, eu vou fazer. Aí, quando vem para mim, eu já tenho aquele olhar para aquelas pessoas que falam assim, gente, é impossível, não dá, eu não gosto e tal. Então, é tanto que as pessoas que vêm para mim é pela minha experiência. Por quê? Porque eu fui um dia aquela pessoa que um dia, não, eu não sou capaz, não, eu não quero, para ser vista, entendeu? É muito legal isso. Mesmo que ela fizesse a mesma coisa que eu. São experiências diferentes. Olha que bacana isso que a gente está falando, porque vocês estão me dando oportunidade para explicar várias coisas. Uma delas é, por que eu sempre escolho alfaiate? A minha avó era costureira. Nem precisa dizer. A minha avó era costureira e, perto da morte dela, ela começou a perder visão. E aí ela precisava da minha pessoa, criança ainda. Ronaldo, me ajuda aqui a colocar a linha na agulha da máquina. Me ajuda a colocar a correia no lugar, porque tinha aquela correia, aquela coisa toda, para ela ficar batendo o pezinho ali. Me ajuda com o pano para poder ela fazer a costura. Então, mas era para recuperar a limitação dela. Ela tinha uma limitação, mas era ela que fazia. Só que eu tinha que ajudar. E aí, muitas vezes, era eu o controle de qualidade para falar, ih, vó, a costura ficou torta. Já nasceu isso A aí. qualidade nasceu assim, entendeu? Que bacana. Essa marca aqui que eu tenho no olho, todo mundo acha que... É uma marca, não é de nascença, ela aconteceu porque a minha avó tinha mania de aproveitar vasilhas pequenas, colocar, e ela, para costurar, ela usava um ácido para algumas coisas, e ela colocou num colírio, e foram tentar pingar o colírio. Graças a Deus não caiu na vista, né? Ainda bem que eu era arteiro. Não conseguiram acertar o local. Mas ficou essa mancha e ficou bonitinho. Tá? É um charme. Ficou. Aí, durante um tempo, tive que fazer exames para ver se não era... Eu esqueço o nome dessa doença que fica branca. Até descobri que não. Vitiligo.
Até que descobri que não, e aí ficamos mais tranquilos e daí para frente ficou assim. Ela nunca cresceu, também nunca reduziu. Bom. Então fica aí. Mas outra coisa que me chamou a atenção, que na pandemia eu pude presenciar isso, e é por isso do projeto Você em Evidência, eu sou palmeirense e eu via o desafio que o Palmeiras tinha para formar um time. E aí veio um técnico, e esse técnico começou a mexer nas peças, o time é o mesmo. Gente, é isso que é difícil acreditar. O Palmeiras é o mesmo time que tinha passado por Luxemburgo, por 5 técnicos antes. É os mesmos jogadores que conseguiu todos esses títulos com Abel Ferreira. O que mudou? Entendeu? É você usar da qualidade de cada um e achar a posição certa para ele. Por exemplo, o Zé Rafael era meio campo, hoje ele está lá de volante. O Rafael Veiga não era meio campo. Então, essas coisas é que a gente fala assim, e um profissional bom, ele precisa estar atento a isso. Não só olhar, quero atingir um resultado. Para atingir um resultado, você tem várias maneiras. Eu, como diretor de empresa, era raro eu fazer uma demissão. Eu sempre buscava o máximo daquele recurso. Também faço isso. Você tocou num ponto Identificar também. perfis, porque tem perfis que são mais analíticos, que são mais influentes, que são mais planejadores. E é bem isso, né? Um time, ele funciona assim. Funciona. Com o atacante, com o meio campo, com o lateral. Bem essa analogia. Você falou de uma coisa que é muito interessante. Que às vezes acontece isso dentro de empresas. Porque o cara acha que está ali, ele acha que é o melhor. Né? Então, quando ele chega no... eu sou campeão, por exemplo, né? Eu sou campeão, então deixa que eu sei o que eu tenho que fazer. Não venha me dizer. Então, isso é muito ruim quando você entra nesse nível de arrogância. Porque a gente sempre tem coisas para melhorar, porque você entra... Se você vai pegar outro time de futebol, vamos dizer assim, se ele não for humilde o suficiente para ver, porque ali é outro ambiente, como ela falou, são pessoas que têm perfis comportamentais diferentes, têm recursos diferentes. Então, eu acho que o líder... Porque, na verdade, o que aconteceu ali de diferente? O líder. Foi o líder que mudou, como você falou. Mas o quanto esse líder está disposto... Se você for conversar com ele, com certeza ele vai mostrar ali, trazer as dificuldades que ele teve, que o outro, de repente, não teve. Ele teve que abrir mão até de crenças dele para trazer aquele resultado, né? Sim. Que eu... Estou no meio há bastante tempo e eu sempre vi diretores assim, a pessoa não serve, troca. E sempre é a pessoa. Via a pessoa como objeto. E eu não consigo ser assim. Como número. Vamos trocar você, né? Podemos trocar Eu você, não que já consigo trocou umas ser 10 e assim. não deu certo. Eu sempre acho assim, a pessoa tem que ser a última a ser substituída. Primeiro tem que acertar o processo, É isso eu aí. tenho que acertar o procedimento, eu tenho que treinar, eu tenho que educar. Se a pessoa realmente não der, aí... É porque você tem um olhar de consultor. Quando a gente tem um olhar de consultor, a gente tem a tendência de olhar o todo, né? O macro. E aí, identificando... E aí, você tem que ter uma paciência, você tem que ter um conhecimento, né? Para que você olhe toda a gestão, para que você comece a identificar onde é que estão os pontos ali, os gargalos, para você trabalhar. E, às vezes, está no líder. Às vezes está no líder. Às vezes é a pecinha principal, né? A engrenagem. Eu costumo usar como se fosse engrenagem. Acho que cada pessoa faz parte de uma rodinha da engrenagem. E o líder é o que está lá no centro. Então, ele tem que olhar e falar assim, eu li um livro, faz tempo isso. Meu Deus. Eu sei que é de um escoteiro, A Meta. Agora lembrei o nome do livro. E aí o cara fazia teste. Ele pegava o escoteiro, aí ele colocava o magrinho andando na frente, aí o magrinho desgarrava do time, e aí ele queria mudar isso, colocava o gordo na frente, aí ficava todo mundo para trás. E aí desmotivava o time. Agora eu vou colocar o gordinho no meio. Tudo errado. Meu Deus. E ele usava essa analogia para poder falar sobre a engrenagem. E como é bacana, porque você, muitas vezes, consegue chegar no tempo certo, da maneira certa, fazendo só ajuste da pessoa. É exatamente isso. De função, de habilidade, essa identificação é importante. Tem um filme que está na Netflix, que é o Arremessando Alto, e mostra muito essa questão de time, de desenvolvimento de talento.
E fala muito dessa questão que às vezes você tem o talento demais, mas se você não tem o esforço, o empenho, a força de vontade, não ama o que você faz, não adianta. E aí tem uma parte do filme que foi a que mais assim trouxe esse insight, que é um jogador, né? São jogadores de basquete e é um olheiro que buscou esse rapaz, né? E ele tá lá, fez um jogo, não foi muito bem no jogo e ele saiu frustrado, queria desistir, queria ir embora para a cidade dele. E aí o técnico, o treinador, vem e pergunta para ele: você tem talento, não tem? Tem. Mas você ama o que você faz? Não me parece que você ama o que você faz. Porque se você ama o que você faz, você vai enfrentar o próximo jogo. Né? Então, é isso, né? É o percurso, é o trajeto, é o desenvolvimento de poder não desistir e se superar, né? A cada... É uma jornada contínua, né? A cada desafio. Contínua. É uma jornada contínua e que cada vez mais... hoje nós estamos vivendo uma realidade, nós que somos do tempo... O que você estava falando que a gente estava rindo, hein? Nem lembro. Eu acho que foi Do propósito? É objetivo? Não, logo quando a gente começou aqui, que era do Orkut. Do Orkut, Isso então, é antiga, cada confessar a idade. diferente. O que eu quero falar é que nós precisamos, para mim, uma das principais características hoje para um profissional, né, para ele realmente fazer a diferença, é a humildade. Porque eu posso ser... Eu vou dizer o cara, tá? Então, como não tem a cara, eu vou dizer, eu posso ser o cara. Mas a partir do momento que eu peguei você e depois eu passo para você, é outro contexto, é outra realidade. Então, se eu não me submeter, como você falou, dessa questão de você aprender, você não vai conseguir alcançar os objetivos para o outro. Então, resumindo, o que atrai e o que traz resultados é a paixão pelo que você faz. Sim. Então, não importa Exatamente. o quão difícil é aquela pessoa. Óbvio que você também tem que ter uma maturidade suficiente para você chegar ao ponto, como, por exemplo, às vezes na consultoria eu falo, olha, a gente precisa parar por aqui. Por exemplo, eu já tive uma cliente onde, quando eu fui identificar todos os bloqueios dela, estava exatamente dentro porque ela tinha sofrido abuso sexual. E ela não conseguia avançar, E aí foi necessário eu indicar ela para um terapeuta. Sim. Então, eu não sou terapeuta. E aí, aquela questão, eu parei o processo e ela voltou depois para a gente dar continuidade. Então, a gente realmente entender que muitas vezes não sou eu, é você que vai fazer. E eu quero fazer uma correção de rota aqui, até para quem está assistindo, não achar que é só dar chances também, porque o inverso também é péssimo para uma empresa. Quando o dono da empresa promove, e aí você pergunta, por que você promoveu a criança? Eu promovi a criança porque ele gosta de mim, ele é fiel, Não, aí você vai ter um puxa-saco do seu lado. O que você quer realmente dessa liderança? Muitas vezes a pessoa não entende que para você atender o objetivo, você tem que ter claramente o que você quer alcançar. Se você não tiver assim, olha, eu quero crescer 10% do meu faturamento. Se você tiver uma pessoa fiel a você, ela vai te defender tanto que não vai deixar você crescer 10%. Eu não sei quem é que tem uma frase, eu não sei se é o... Como é que é o nome do dono da Microsoft? Bill Gates. Bill Gates. Eu não sei se é o Bill Gates, que ele fala que um dos motivos do resultado do sucesso da empresa dele é porque ele contrata pessoas melhor do que ele. Eu não sei se é ele... É o Steve Jobs. Ou se é o Steve Jobs. Tanto é que ele contratou uma tem pessoa que passou a perna nele. Que demitiu ele. Não, mas tudo bem, mas isso aí é uma questão de caráter. Ética. Aí isso não é nem entra Mas no ele jogo. estava certo, ele precisava daquilo. Você tá vendo? Depois Mas ele entra de voltou novo. mais forte. Mas acho que todo mundo precisa, né? De alguém... Ele precisava daquilo. Até que desafia a gente. Sair da zona de conforto. Porque ele Tem que estar preparado para tudo. Exatamente. Porque ele, como técnico e como projetista, ele era perfeito, mas ele, como empreendedor, fato, não era. Então, ele precisou... E ele era péssimo com pessoas. Como pessoas. Com pessoas. Então, ele precisou passar por aquilo para ele ser o profissional que ele precisava para voltar. Aí, dentro de uma empresa, o que você precisa? Você precisa... Qual é o teu papel como gestor? É você identificar pessoas que são boas o suficiente para assumir aquelas funções. Então, a camaradagem... você pode até fazer, mas aí você está pensando no ego e não no resultado da sua empresa. Aí você tem que escolher. Que legal, você deu outra deixa que saiu no outro podcast. O outro podcast nasceu naturalmente, assim, que nem o nosso aqui. O nosso está nascendo tudo bacana. E não pense que a gente vai falar sobre isso lá no evento, não, que vocês vão ficar surpresos. Aqui...
Bom, o que aconteceu de engraçado no outro podcast é que saiu o assunto líder e gestor. E é uma diferença muito radical, né? Existe uma diferença. O gestor, ele complementa o líder, porque o líder geralmente ele tem uma visão, ele é visionário, ele vai incentivar, vai impulsionar, mas se tiver ele na frente o tempo todo do comando, não vai. Então, eu preciso do gestor exatamente para poder ir corrigindo aquilo que o líder, às vezes, comete de erro. A gente só vê o sucesso do líder, né? É para executar, né? O gestor, tudo que o líder traz, né, de ideia, vai executar. Vai. As ideias. E o engraçado é que essa briga de líder e gestor não deveria acontecer. Deveria ser uma coisa natural. Né? Porque eles não se unem para um propósito. Porque, assim, o líder e o gestor têm papéis diferentes, né? Mas quando eles têm o mesmo alvo, que é gerar resultado para a empresa, ou para o negócio, ou para si mesmo, quando o resultado é alcançado, fomos nós. Então, por isso que não existe a palavra eu, tem que ser nós. Né? Então, enquanto o eu não morrer, o nós não vai evoluir. Né? Não vai alcançar o resultado. Então, a minha paixão realmente é por pessoas, já que a gente estava falando por paixão, né? E é muito claro isso. Porque que eu sempre falo, branding pessoal. Gente, deve ser muito difícil a sua profissão, porque trabalhar com pessoas é tão difícil. Agora imagina com a imagem. Com a imagem. Com a essência. E já chegou alguma coisa do tipo, sei lá, ela se via de um jeito e você falava, gente, quem é essa pessoa que ela vê que eu não tô vendo? Já. E aí, qual é o meu papel? Mostrar para ela o que ela não é. Gente, eu já passei, se posicionar ela. E o que ela é muito melhor do que ela está dizendo. E tem uma palestra também que eu faço, quando eu falo sobre imagem dentro de empresas, eu gosto muito de usar o exemplo da Lady Gaga. Para mim, a distorção de identidade, não sei se vocês conhecem a história da Lady Gaga, eu gosto muito de usar o exemplo dela. Ela começou com o desejo dela, por conta da história dela, né? A história familiar dela. Ela se tornou uma mulher extravagante porque ela queria provar, tanto que ela tem uma frase bem conhecida falando sobre isso. Mas aí, por que ela mudou? Que aí eu começo a palestra exatamente falando sobre por que ela mudou, o que aconteceu com ela? É marketing aquilo? Mas, na verdade, quando você conhece a história, ela fala que ela cansou de ser aquilo que ela não era. Então, gente, eu quero dar aqui um conselho para você. É muito melhor você entrar num processo de autoconhecimento para qualquer coisa, né? Você entrar no processo de autoconhecimento, que você vai trazer resultados melhores para aquilo que você quer, para ela, quando você for procurar para fazer eventos, para ela, para quando ela for fazer o trabalho do teu marketing, entendeu? Então, gente, olha, isso vai ajudar a gente de tudo. Que interessante, né? Até fazendo um gancho para marketing, para as empresas, que quando as empresas chegam, às vezes falando, porque o meu concorrente é melhor. Porque olha o que o meu concorrente faz. Então, né, bombardeia a gente de informação do concorrente, mas não olha para si. Quando eu faço o diagnóstico, é surpreendente. Que eu falo assim, olha só como você está em relação ao seu concorrente, porque só olha o do outro e não olha para si, não olha para dentro. Mas as redes sociais estão trazendo, sociais estão trazendo esse vício de você olhar para o outro. Total. E gera uma ansiedade, né? Absurda, porque você olha e fala, gente, como é que posta isso todo dia? Que não sei. Já aconteceu. Mas tudo isso mesmo e eu não. E eu não. Aí você entra na decadência da desvalorização de quem você é, do seu negócio, o seu negócio não vai dar certo. E aí o que acontece? Esse é um dos nossos desafios, mostrar para o cliente que ele tem que olhar para o outro, mas ele tem que olhar para o outro não para copiar, nem para imitar. É isso aí. Mas para você estar acompanhando, e você tem que fazer uma autoanálise para fazer se aquilo faz sentido dentro do teu negócio. Porque senão você vai estar construindo o quê? Monstrinhos. E aí você perdeu a essência de repente. Eu não sei se chega para você também, como chega para mim, pessoas que elas não sabem mais quem elas são, empresas, negócios que estavam num auge, de repente morreu. Por quê? Porque perdeu a essência. Da mesma forma que atrapalha essa questão de olhar para o concorrente pensando, ele está na frente ou não, isso atrasa completamente, gera essa frustração de que aí o marketing da empresa é ruim, aí o vendedor da empresa é ruim, né? Então, é um caminho que a gente tem que trabalhar ali, mostrar. Realmente, olha só, né, o que você
o que tem sido feito, o que o concorrente faz, o que você O que o faz. mercado está fazendo, né? Mas de uma forma para se inspirar, Aham. para trazer ali... tem um comparativo que a gente faz em dos canais digitais, que é o LinkedIn. Né? Então, aconteceu num diagnóstico que eu fiz. Eu comparei esse cliente e o LinkedIn, ele compara em relação a engajamento e a seguidores. Então, esse cliente que chegou ali todo... Não, porque meu concorrente é melhor. Eu falei, olha aqui, não é. Né? Então, veja assim, você tem uma movimentação menor, mas você tem qualidade, você tem estratégia. Mas- Então, e tudo isso diferencia. No legal caso você das falar redes isso. sociais, é porque não precisa postar todo dia, Não. né? Tem forma que postar Qualidade, com qualidade e estratégia. Mas eu acho que isso... eu não queria fazer, juro, isso aconteceu naturalmente. Não estava nem nos meus planos. É que eu escrevi no livro aquela coisa do ser, fazer e ter. Quando você compara o ser com o ter, nasce essa confusão. Para mim é aí. Meu concorrente está tendo mais resultado que eu. Por isso eu... Mas, às vezes, é o seu ser ali. Ó. O seu ser talvez seja para esse pedaço. Você... Aí entra a música, né? My Way. Do seu jeito, né? Não, e é isso, né? Porque às vezes ele também não olha o tanto que o concorrente está fazendo, os bastidores do concorrente. Ele também galgou muito, trabalhou muito, fez muitas coisas para chegar onde ele chegou. E aí o cara que às vezes está começando, um empresário, empreendedor, que essa coisa do digital gera, né? Que todo mundo é rico, ganha dinheiro, é feliz e magro, né? É bem isso. E aí, mas não olha o tanto que a pessoa está ali, né? Determinada, se esforçando ali, trabalhando em movimento. Ela chegou agora, então ela tem que galgar, ela tem que trilhar o mesmo processo. Vou fechar esse assunto assim para a gente poder... Eu acho que é legal esse aspecto, porque quando eu olho o mercado, eu acho que o sonho da Dolly, refrigerante, é ter o mesmo resultado da Coca-Cola. Ou do Guaraná. Ou do Guaraná. Ou do Guaraná, porque Coca-Cola já é Gente, diferente. Mas eu acho que no fundo é ser Coca-Cola. O resultado financeiro, né? Mas primeiro ela tem que chegar o Guaraná Antártica. Ela tem que ser Guaraná. Mas depois- Dolly, Guaraná Dolly, não tem como esquecer, Não gente. tem. Eles têm uma marca fortíssima. Seja. Eles são... Domine aquilo que você já é, né? Eu acho que é legal isso, é bom a gente fazer essa analogia, porque muitas vezes todo mundo quer ser Gisele Bündchen, que a gente já falou aqui. Mas, poxa, seja uma Ana Hickman, você tem pessoas... Então, é o olhar para o outro distorcido, né? É. Porque muitas vezes, e a gente pode olhar até, vamos voltar para a empresa de novo. Muitas vezes você quer alcançar aquele público, por exemplo, você quer vender Dolly para um público elitizado, gente. Não vai rolar. Não vai rolar. Isso que eu ia falar, é distorção até de Não adianta. target. Não é o mesmo. E aí é onde você tem que... É você ser Você feliz. tem que olhar o tempo inteiro para o teu propósito. Por isso que eu gosto sempre de trazer essa clareza para você fazer a gestão da sua marca pessoal. Você olha para dentro e para fora, o tempo inteiro. Para dentro e para fora. E vou te falar, porque eu trabalhei na Antártica por um tempo. E eu Trabalhei na Coca-Cola. E eu lembro que a Antártica, ela fazia antes da Antártica ser Ambev, né? Então, a Antártica, ela olhava para o concorrente, ela falava assim, por que eu tô perdendo cliente para Dolly? Olha que interessante. Por que eu vou comprar, então, tal Guaraná, eu vou comprar... Por que ela não? Então, ela criou o Pop Cola, Pop não sei o quê, para concorrer com o Dolly. Porque ela não queria perder aquele mercado. Que coisa. E a Dolly querendo. E a Coca-Cola. Isso acontece no mercado abrangente, que quando a gente traz para público-alvo e depois a persona, é isso, né? Então, a Coca-Cola antes tinha todo o mercado. Né? E aí aconteceu que outros entrantes vieram tomando um pouquinho de espaço. Não, e com certeza, com essa quantidade de novos produtos, ela não tem... Tem como. Ela não tem mais o mesmo alcance. Share, né? Não tem. Engraçado, agora eu vou pegar uma quarta marca, né? Que é a tubaína. Nossa, lembrei da tubaína. Essa semana a gente tomou uma tubaína lá em casa, que eu falei, nossa, gente, que legal, porque remete à infância, aquela Que coisa... soube se achar e se manter fiel. Se encontrou no mercado. E ninguém consegue tirar a tubaína do mercado. Não.
Vende. Por É quê? impressionante. Porque ela está de acordo com aquilo que ela se propõe a fazer. É. E aí, quando a gente fala de brand, a gente tem que estar muito atento a essa questão do emocional, né? O que ela lembrou? Ai, da infância. Né? Eu não Proposta esqueço da da tubaína exatamente porque era o meu... Aliás, é meu predileto. Se você quer me deixar feliz, me Fica chama pra gostoso tomar uma tubaína demais. e pão com mortadela, você já me ganhou. Não precisa... E aí, aí depois entra... Eu só tenho um requinte com a mortadela. Eu adoro marba ou cerati, então qualquer mortadela... Não vem caouro, não. Tá bom. Tem que ser essa aí, tá bom. E outra coisa que nós, como a gente trabalha essa questão da percepção de marca, né? A gente tem que estar olhando para o mercado, é você acompanhar as tendências. Porque se você não acompanhar as tendências, você vai começar a ficar para trás. E aí, por isso que, por exemplo, o público da tubaína, ele é diferente do público da Coca-Cola. Ou da geração Coca-Cola. E aí, hoje, se a gente for olhar, eu tenho uma filha de 20 anos. São gerações que são completamente diferentes, né? Com pensamentos, com propósitos. Então, as marcas, se elas não evoluírem nesse ponto, elas vão morrendo. Então, não é só o propósito dela. E isso é uma coisa bacana que vem de berço. A minha mãe, todo dia que eu ia para a escola, quando criança, me dava R$1. E naquela época, com 50 centavos, você conseguia comprar um pão com mortadela e uma tubaína. E mais Já está denunciando a inflação. Você entendeu? Desvalorização do real. E uma tubaína. E sobrava 50 centavos. Meu Deus. Gente. Então, tanto é que com 16 anos eu comprei meu primeiro carro. Só guardando centavos. Só guardando 50 centavos. Por dia. A criança emagrecendo porque não comia, né? Guardava, poupava o dinheiro para dar certo. Pena que eu não mantive esse hábito, mas... Pode retornar. Só que tem que ser R$500. Hoje não porque tá 50 fácil. centavos. Hoje com R$40 você não... se você for comer um pão com mortadela hoje e a sua tubaína, você já vai deixar uns R$15 ali. Nossa, vai. falar Se 20. for no mercado central, no mercado municipal, então... Aquele que a lancha desse tamanho, assim, né? Minha nossa. Como desvalorizou. Né? Por isso que eu falei, já denunciou aí a desvalorização do real. Né? Então, assim, esse mundo do marketing, do brand, da propaganda, ele é muito empolgante. A Gil pode dizer isso, porque você tem que estar o tempo inteiro acompanhando o movimento do mercado e acompanhando a necessidade do cliente, né? E, às vezes, hoje está se falando muito sobre essa questão da experiência. Eu tenho clientes, amigas, não vou nem falar cliente, amigas que já chegou para mim que ficou indignada porque foi viver uma experiência e ela se sentiu explorada. Então, até isso, né, é importante porque ela denunciou porque ela se sentiu enganada, porque o brand ele vai te levando para isso, aquela questão da experiência. Por isso que o brand está muito em alta, né? Da porta para dentro. Não foi boa. Porque eu falo que o marketing, ele começa na recepção. Sim. É essa percepção. Então, é o cartão de visita. A primeira coisa que ele vai ver, né? Então, ele foi mal atendido já na recepção. É a imagem que ele vai levar. Né? Do negócio. Exatamente. E quando você fala isso, quando a gente associa a marca pessoal do profissional, do funcionário, quando você é mal atendido em um lugar, você não vai falar o nome do funcionário, você vai falar o quê? O nome do lugar. Nossa, ali não vai. Não volto mais, né? Então, por isso que as empresas estão se preocupando em trabalhar essa questão dessa percepção da marca, daquilo que é dentro do propósito, porque elas sabem que isso é algo que é muito importante. É verdade. E a gente tomar cuidado com as mentirinhas que a gente é obrigada a conviver, ouvir. né? Médico é geralmente assim, né? O médico chega atrasado, aí ele pega e manda a recepcionista falar, fala que eu tô no centro cirúrgico, eu tô ajudando aqui, não sei o quê. Aí chega com o cabelo molhado, roupa toda fantasiada. Não vai ter problema nenhum a mentira dele. O problema é o quanto ele vai estar fazendo isso repetitivamente. E as pessoas vão falar assim, não, eu não vou porque demora demais. Aí ele está perdendo o cliente. E não sabe por quê. E não sabe por quê. Não, eu não vou porque demora demais. Aí ele vai passar por... O paciente, né, que no caso é paciente, passa para outro.
E também tem Uma pequena a questão mentirinha. do demorar demais, é igual fila, né? Quando você vai para um lugar, né? Você vê uma grande fila, você fala, aquele lugar é bom, né? O pessoal está esperando, mas é tática também. É tática, você fala, aquele lugar é legal, tem bastante gente para entrar. E o médico também tem isso, mas tudo bem ele demorar. Já fui em alguns especialistas que eu fiquei lá 1 hora, mas era o atendimento. Era atendimento personalizado. Mas é a compensação, né? Compensação. Aí que você fala, puxa... Que legal. A gente está falando de uma experiência que eu acho que é o que é a tendência de mercado, é a experiência do cliente. Do cliente. Total. Se você pegar uma pessoa muito ocupada que vai fazer um check-up, talvez ser rápido é muito bom. Porque ela tá com pressa, Ela tá ou com a pressa. problema de tempo. Não, e questão também de valor, né? De valor. O quanto ela está disposta a pagar. Agora, para aquela pessoa que está tentando conseguir um espaço na sua agenda, no seu trabalho, para poder ir para aquele lugar, ou está com a dor mesmo, o tempo é diferente. A dor da pessoa, se você não atender com essa preocupação, né? Essa preocupação do ser humano, esquecer da ideia, vamos dar um analgésico, vamos dar não sei o quê. É o tal do diagnóstico, né? O médico, enfim, trazendo para o médico, mas trazendo para a nossa realidade, né? Se a gente não entender de forma personalizada a necessidade, a gente vai ser profissional superficial. Eu vou ser igual todo mundo. Vou falar, vou dar lá o analgésico, vai que é virose, né? E não vai fazer a análise profunda que deve ser feita, como a Cris fez, né, com aquela moça que chegou e ela tinha alguns bloqueios e precisou direcionar para outro especialista. Da mesma forma que eu vou entender que ele está com problema em vendas, então eu vou lá, chamo o profissional o processo, sua qualidade, né? Porque eu vou analisar as pesquisas de satisfação também. Deixa eu olhar a última que você teve no ano. Então, eu vou olhar os pontos que tem que melhorar e algumas coisas eu vou ajudar a trabalhar e direcionar. Então, porque se eu for olhar só o marketing mesmo, eu vou trabalhar de forma superficial mesmo e não vou entregar aquilo. Então, ele vai falar, o marketing não dá resultado. É porque as pessoas sempre associam marketing, né, à falta de conhecimento. Eu vou falar aí que não tem outra forma de eu falar. As pessoas pensam que o marketing é apenas essa questão de você ser visto, de estar em evidência. Divulgar produto, divulgar produto. É muito simples. Eu mesmo vou fazer a minha estratégia de marketing, eu vou fazer o meu marketing. Eu fico triste com algumas... Faz lá, né? Vai lá. Depois você me conta, Depois né? me conta os resultados. Eu fico triste com essas percepções que eu vejo. Tem muita gente que acha que o marketing é um outdoor. Não, é uma ação. Ali é uma publicidade. Outros pensam em marketing como uma revista, outros pensam em marketing como postar no Instagram. Eles esquecem que o marketing é um conjunto. Fazer evento, fazer brinde. Na época da empresa era assim, chegou Juliana, tem brinde aí para mim? Tem uma caneta? Mas você não faz marketing, não? Era assim. Mas é aquela história, né? Se você não é visto, você não é comprado. É verdade. É a frase do marketing. Se você não é visto, você não é comprado. Aí a frase do brand é: se você não é percebido, você não é adquirido. Mas eu concordo. Eu acho que eu tô mais nessa, hein? Acho que a soma das duas fica perfeita. Fica perfeito. E é por isso que nós estamos aqui. A gente tá chegando maravilhoso. Você pensou que vai ser essa jornada? Nossa, A gente está chegando no final. Tô ansiosa, hein? Chegando no final. Ansiosa para as perguntas da jornada, hein? E o mais interessante é saber que vamos ter vários especialistas e que lá, nós como profissionais, nós vamos trazer muito conhecimento e a gente espera muitas perguntas. Isso mesmo. Eu não vejo a hora. Para trazer as soluções, até né? para a gente poder personalizar, né, com a necessidade de cada um que estiver lá. Então, eu não vejo a hora. Estamos super ansiosas aqui também. Estou curioso, assim. Foi uma ideia, assim, tão bonita, desde o início, né? Assim, um casamento, assim, de ideias. E o universo conspirou de uma maneira tão positiva que eu espero que esteja lotado lá, assim. Sim, vai estar. Eu estou fazendo uma associação aqui da Jornada de Sucesso com Você e Evidência, né? Uhum. Então, como o próprio nome diz, eu não conheço a fundo. Desculpa se eu não investiguei sobre isso, porque geralmente eu olho. Mas a jornada, o nome já fala que é um processo. Né? Falou bastante disso. Então, existe um processo, né? Que é uma jornada para alcançar o sucesso.
né? E só que no meio dessa jornada, para você alcançar o sucesso, existe colocar você em Em evidência. evidência. Porque se você não for posto em evidência para você ser visto e ser comprado, né? Que esse é o principal objetivo, você não vai chegar no sucesso que você queira. É por isso que teve várias confusões, né? Porque, o nome certo para a data do evento seria imersão. Mas a gente não conseguia colocar como imersão, porque a gente entendia que realmente... Ai, Era muito mais. É muito mais. Muito mais, né? Muito mais. É, o nome jornada É jornada, muito mais porque rico, é uma né? jornada. Você tem que fazer essa jornada. Passar por Passar todos por os tudo steps isso. ali para, no final, estar em evidência. E aí, se você conseguiu sucesso, você ficou feliz, esquece. Não, para você manter isso. Tem que ter continuidade, né? Tem Não que pode, ter mas não pode parar, mas não pode. Então, Você sabe que- aí você, para ser evidência, você tem que fazer sucesso várias vezes, você tem que ficar repetindo. Essa jornada não pode parar. É E verdade. você sabe que teve mais um vídeo que eu fiz, depois eu vou mandar para vocês também, em relação ao Jornada de Sucesso, Você em Evidência, que eu falo que existe, né, alguns atributos, algumas habilidades que o empreendedor precisa ter para alcançar os objetivos, para se tornar, né, evidente, né, e visível ali para o mercado, que uma das principais que eu vejo é conhecimento. Porque, assim, eu lembro que quando eu comecei, eu falo assim, eu entendo de marketing. Ok, mas eu não entendo de gerir um negócio. Eu não entendo de gerir uma empresa. O que eu preciso fazer? Buscar conhecimento. E eu gosto? Não gosto. Tenho que fazer, eu preciso. Então, o Jornada de Sucesso, ele vem para trazer isso. Então, o quanto de conhecimento eu preciso para me capacitar como profissional e para o meu negócio. Você tocou num ponto muito importante que eu já vi muito isso acontecendo. Às vezes, as pessoas acham... Empreendedor, falar pessoas, não, falar empreendedor. É isso. O Eu empreendedor- queria que a gente caminhasse para esse finalzinho aí, porque a gente falou nos bastidores e não tocou nisso. Mas o quanto o empreendedor precisa de tudo isso que a gente está falando. O que acontece? Muito, não sei se já aconteceu com você. O empreendedor, às vezes, ele acha assim, principalmente o pequeno. Eu vou fazer um curso de marketing ou então de redes sociais e aí eu não vou Tá precisar tudo pagar certo. uma agência. Caramba. E aí eu tenho que mostrar para ele, por exemplo, aconteceu comigo. Eu sempre gostei dessa parte do marketing, do branding, mas a minha paixão era pessoas. Então, eu fui conhecer o curso de marketing digital, por exemplo. Falei, cara, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver comigo. Porque eu poderia complementar. Mas eu vi que não tinha nada a ver comigo. E, às vezes, você investe tempo, você investe recurso e você não tem o resultado. Aí, de novo, o empreendedor se frustra e depois diz assim, marketing não funciona, o Instagram não funciona, isso aí é mentira. Mas por quê? Porque ele olhou só para ele e para aquilo que ele achava. Eu ouvi esses dias, eu não sigo não, tá? Aquelas coisas que acontecem. O Pablo Marçal fazendo Um anúncio ali. um anúncio. E ele usou um texto que eu achei assim, que sacada, né? A gente não para pensar nisso. Ele falou assim, você aí que acha que é caro fazer marketing, que você não vou investir no Instagram, não vou investir... Deixa eu te falar uma coisa. Se você comprar uma loja num shopping, quanto custa para você estar naquele shopping? Quanto custa para você estar numa loja perto de um centro comercial? Ele começou a fazer essa analogia e falou assim, para atrair quantas pessoas? Agora, você já imaginou quantas pessoas estão no Instagram rodando ali a todo minuto? Você não gostaria de estar ali, aparecer naquele passar de dedo? Pô, é fantástico. Porque a gente... É por isso que as lojas físicas, elas estão cada vez mais reduzindo, né? Eu tenho uma irmã minha que mora na Inglaterra. A maioria das lojas, tudo é virtual. Só que não é só você estar no virtual, né? Ter o seu www. É a questão de você atender. Porque, por exemplo, agora, antes não tinha, mas já tem um provador virtual. Verdade. Eu, pelo menos, eu tinha uma resistência. Eu não gosto de comprar. Eu não gosto de comprar, não é assim? E aí, então, qual foi a sacada? Vamos fazer o provador virtual. E aí tem também a tabela de medidas. Então, tem tudo, um conjunto de ações que você precisa fazer para dar suporte para que o cliente não apenas entre lá no www
ele veja o produto, ele realmente deseja o produto e compre. Porque o principal objetivo sempre vai ser o quê? De uma empresa? É a compra. É vender. É da mesma forma que, às vezes, né, as empresas e pessoas querem estar no digital. Eu quero postar todo dia. Né? Tem que pensar de forma estratégica, porque, às vezes, um canal digital é só um canal, assim como o Instagram, o LinkedIn, o TikTok, o site. O site, ok, é da empresa, mas o Instagram não é. Então, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Né? Usar os seus links, né? Os links que você tem nesses canais. Então, isso é usar, né, a rede de forma estratégica. Você vai emprestar, né, esse canal e aí fazer, né, o teu trabalho. Então, realmente, essa questão de estar ativo, né, ser frequente, é muito relativo. Você precisa ter a constância. Porque quando a gente fala de frequência, de constância, é diferente. Porque o frequente é o quê? Eu vou postar 2, 3 vezes na semana. E a constância é o quanto você é constante com a sua mensagem. Então, se você posta 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, essa mesma mensagem de forma, né, estratégica, você passa a mensagem, né? Você é consistente. A gente fala que a gente não pode colocar os ovos, né, no mesmo cesto. Todos, no mesmo cesto. Eu vou só complementar aqui para falar algo muito importante que eu estou vivendo. Eu até já conversei com o Ronaldo falando sobre isso. Por exemplo, eu estou vivendo uma realidade... Eu gosto, sabe, de viver isso. Para mim é desafio. Eu trabalhava numa empresa, eu saí da empresa, eu era consultora. E hoje, por uma questão de contrato mesmo, e está tudo certo, tá? Por uma questão de contrato, eu não posso, nas minhas redes, me promover como personal brand, tá? Por quê? Porque eu conhecia todo o processo e tal, só que, paralelo a isso, eu tinha a minha formação. Inclusive, eles falaram, ó, você pode e tal, você não pode se promover por 2 anos. Então, o que acontece? Olha só, se eu não tenho a minha estratégia, se eu não tenho, tipo assim, como você, apresentador e consultor, se me roubaram o microfone... Né? Não estou dizendo que eles me roubaram, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar. Sim. Então, se você entrar no meu Instagram, cara, onde é que a menina é consultora e personal brand? Só que se você descer, você vai ver toda a minha história. E a sua história ninguém tira. O meu conhecimento ninguém vai roubar. Então, isso pode acontecer. Então, eu quero levar esse ponto aqui, que você não é o seu crachá. Você não é o seu cargo. E se a gente não parar para pensar nisso, nós estamos o tempo inteiro vivendo ciclos. E eu estou vivendo um. Então, para mim, é desconfortável? É desconfortável. Mas eu não vou parar por conta disso, entendeu? E eu tenho que respeitar um contrato que eu assinei. Claro. Né? Então, eu acho que a gente tem que parar para pensar, né? Despertar os profissionais aqui para... Um dia, se a sua empresa quebrar, você vai ter que ter um plano B. Um outro plano B. Por isso que quanto mais canais você tiver próprios, né? Então, quando a gente fala do blog, do próprio site, de uma landing page... Não, Julia, eu não estou falando nem dessa questão de site. Porque, por exemplo, eu estou impossibilitada de me mover. É tanto que o meu site está fora do ar. Por quê? Então, eu tenho que alinhar todo ele de novo. Então, só que eu tenho um outro lado que é muito forte, que é o meu lado pessoal, o meu lado, no caso, o meu lado ministerial, né? Eu sou pastora, então as pessoas me conhecem, então eu estou trabalhando essa questão de identidade, que sempre foi muito forte para mim, essa questão de propósito. Então, eu estou caminhando. Falo sobre marca, não sou impossibilitada de falar sobre marca. Participa de eventos especiais. Participo de eventos, entendeu? Então, isso não me impede, né? O meu título, eu não posso tirar. Então, é como se, por exemplo, tirasse tudo que você tem. A forma de você se comunicar. Mas quem você é no mercado... Ninguém tira. Ninguém vai tirar. Eu falo que conhecimento é o maior ativo. E aí... Por que eu estou falando sobre isso? Porque aí é sobre você. É sobre quem você é. É sobre o que você carrega. É sobre o que você construiu. E você sabe que tem uma coisa interessante também sobre isso, que algumas pessoas me perguntam, que é ter um perfil... né? Ou outro da agência, T1 ou T2. Pessoal profissional. Pessoal profissional. Quando eu comecei só com o meu. Porque eu, Juliana, eu fui para o mercado que eu falei, agora eu preciso mostrar, né? Meu conhecimento desses 18 anos de carreira que eu nunca realmente explorei, né?
E eu comecei no meu. Então, 8 meses depois que eu fui abrir o da agência. Porque até então as pessoas começaram a fazer negócio comigo. Então, vieram até hoje eu mantenho o meu super ativo, é muito mais ativo e tem muito mais engajamento do que o da agência. Porque as pessoas querem ver quem está por trás. Tanto que quando a gente faz postagem na agência da equipe, nossa, falo, meninas, e olha só que interessante, né? E em relação até dados, quando a gente analisa, né, a questão do engajamento. Então, toda semana a gente olha, vê as publicações, e as publicações que tem foto, que tem pessoas, elas realmente gerem maior. mais. Mas é isso mesmo. E agora, o que a gente passou a fazer, né? Toda reunião semanal que a gente tem com a equipe, cada uma traz uma frase. E esses videozinhos que a gente posta delas, da equipe, as pessoas querem ver a equipe. Falo, meninas, vocês precisam começar a aparecer. Despertar interesse. A estratégia, despertar interesse. E aí, agora, ao invés delas fazerem as frases, né? Que é as frases de inspiração para começar a semana, agora a gente vai começar a fazer de marketing. Então, eu analisei, né? Eu vi que, poxa, isso é bacana, isso é legal, isso é uma coisa que traz visibilidade de uma forma mais atraente para marketing. E é isso mesmo. Eu acho que o pessoal traz muito, assim, essa questão. As pessoas vão querer comprar de mim, né? Vão querer comprar de você. E aí, a sua marca, o que você faz é consequência, né? Antes de comprar o seu produto, compram você. Ela vai comprar você. E olha só o que você está fazendo. Você está levando essa colaboradora para um outro nível. Exatamente. Né? De experiência, de repente, que vai startar ela, vai até contribuir ainda muito maior para dentro da empresa. Gente, pessoas. Demais. Eu não sei como é que vai ser esse negócio aí de inteligência artificial. Eu estou na expectativa para saber, mas... Não substitui, gente. Não. Melhora, não ajuda. Não, tem coisas que assim, realmente é muito melhor. Vamos deixar pro Danilo. É Danilo. Ok. Olha, nós vamos fazer o seguinte. Tá chegando no fim, infelizmente. Infelizmente. Mari, conta aí dos patrocinadores. Além de agradecer, eu só queria deixar aqui um recado. Gente, se você ainda não fez a sua inscrição nesse evento, faça, porque vocês já viram que vai ser demais, né? Você vai ficar para trás, você vai perder. Por R$ 87,99. O que a gente compra com R$ 87,99? Gente, não compra nenhuma pizza, tá? Lá tem 2 cafés. Não paga os 2 cafés. É verdade. Vai ser o máximo. A gente quer agradecer algumas pessoas que estão nos ajudando. Avantix, MD Digital, que está aqui nesse estúdio lindo. J Matos Bebidas, All Criativo, do Marketing. iOware Tecnologia e Nagel Contabilidade. Muito obrigado pela confiança. Olha, empresa, se você quiser patrocinar a próxima jornada, já pode começar a entrar em contato aí com a Mariana. Já estamos vendo a próxima data, hein? Vendo a próxima data aí, só que a próxima jornada, o nome a gente está em estudo. A gente está querendo fazer uma coisa sobre corpo, mente e alma, sabe? Porque para você fazer sucesso, você tem que ter o equilíbrio, né, Ju? Tem que estar equilibrada aí mentalmente. E de novo, centrado no ser. Ser. É isso aí. Pessoas. Muito bem. E eu gostaria que vocês fizessem um pitch. Faz de conta que você está sendo vista por milhões e fala assim, venha! Sim. Bom, sou Juliana, da Do Marketing, ajudo empresas e pessoas a alcançarem essa presença digital que falamos aqui, de forma estratégica, de forma consistente, através de um diagnóstico, planejamento e toda a execução das estratégias de marketing também. Então, se você ficou interessado, vem falar comigo que a gente vai fazer um trabalho bacana aí para o seu negócio. Agora é a sua vez. Eu sou Cris Correia, apaixonada por pessoas, apaixonada e tenho um propósito exatamente de destravar, levar as pessoas a descobrir a riqueza e o potencial que ela tem. E uma vez que ela descobre o potencial que ela tem, ela consegue cumprir, atender a necessidade do outro. E tudo isso se resume nas marcas pessoais que nós somos e que nós estamos deixando, porque, afinal de contas, nós precisamos deixar um legado. Então, todo o meu trabalho se resume nessa construção do seu você, para que você encontre o seu posicionamento. E uma vez encontrando o seu posicionamento, você venha fazer a diferença dentro daquilo que você faz. Então, se você tem dificuldade em ter clareza do seu propósito, que para mim é bem essa questão de ter clareza do propósito, porque todos nós temos um propósito, né?
Então, se você tem dificuldade em ter clareza do seu propósito e ter clareza também de quem você é e como você pode se posicionar, conte comigo. Vou estar lá na Jornada de Sucesso, no Você em Evidência, trazendo vários insights. Aqui foram apenas alguns para ajudar você, empreendedor, a ser uma marca pessoal bem-sucedida. 13 de maio na Connect V. Não percam. Lá na Alameda Madeira 222, 14º andar. Bom, se você não tem R$ 87,99 para investir nesse negócio, tá tendo uma promoção lá no Instagram. Você, underline... Underline, evidência, underline. Lá tem uma promoção, basta você fazer e a Mariana vai fazer questão de tirar uma foto lá no dia com a pessoa que ganhou aí a promoção. É uma pessoa só? São 2 ingressos. Sorteio? Sorteio. Sorteio. Ah, bacana. Então, vai lá, aproveita. Vai ser dia 10 de maio. E, gente, está acabando mesmo o ingresso, então são 80 pessoas que vão poder assistir, então pensa bem. A gente já está fazendo bastante, faz menos de um mês, né? Gente, a gente fez em tempo recorde. Mas o próximo a gente vai fazer com mais tempo. Ficou corrido. É isso que dá, contratar pessoas que têm excelência no que fazem, entendeu? Não dorme, mas faz. Não dorme, mas... Rapidez. Gente, eu amei. Adorei esse podcast. Muito obrigada. Demais, né? 2 especialistas. Meninas, muito obrigado. Que vocês tenham toda a sorte do mundo. Que a gente consiga ter essa engrenagem funcionando por um bom tempo. E que a gente consiga levar isso para São André, para São Caetano, para todos os lugares que quiserem, a gente consiga levar. Porque é muito bacana servir ao próximo e passar essa mensagem bacana. Tá bom? Eu que agradeço aí a oportunidade. Parabéns pela iniciativa em fazer esse projeto de ajudar empresas, empresários a construírem aí a sua jornada. Eu que agradeço também, como eu comecei falando, né? Em estar contribuindo. Afinal de contas, tudo que eu tenho, se eu não deixar aqui para o outro, vai ficar debaixo da terra. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Show!